Renato Semensati, boa tarde. Eu vou nessa de aquela clichê. O jogo de hoje é barra. Boa, João, boa. Mas é por aí. É por aí, você não está errado, não. Porque, Renato, mas como é que o jogo é difícil, é barra, como disse o João, fazendo uma alusão ao adversário? É muito simples, o Campeonato Catarinense está muito equilibrado. Esse barra que vai jogar hoje aqui com o Criciúma, pegou o Nação, no campo do Nação, e ganhou de 4-0. O Nação veio aqui, endureceu o jogo para o Criciúma para ganhar de 1-0, foi um sofrimento. Então, claro que você pode construir o placar, no gol no começo e tudo mais, fazer uma vitória tranquila por 2 ou 3 gols, como o Criciúma tem feito, até o Tencati. Aliás, parabéns ao técnico Cláudio Tencati, 120 jogos no comando de um clube de forma ininterrupta no Brasil é praticamente um milagre, que eu me lembro de cabeça é o Abel Ferreira e o técnico Cláudio Tencati. Não me lembro de mais ninguém aí dessa turma, se bem que eu sei que ele é o terceiro em prazo aí, juntando todos os treinadores do Nacional. Mas o fato é o seguinte, o Criciúma com força máxima, e o Criciúma deve ter a sua força máxima, o Criciúma é muito favorito jogando no Heriberto Wilson contra qualquer time. E contra o Barra não é diferente, meu caro João Paulo Messer. Pois é, e que time deve usar o Tencati para o jogo de hoje? O Éder pode pintar? Essa é uma pergunta difícil, porque o Criciúma não revela nem quem é relacionado. O que aconteceu com o Éder? O Éder se machucou. Lá naquele jogo lá da Recopa, o Éder jogou o primeiro tempo, se machucou e tudo mais. E aí é o seguinte, o que é que a gente tem de informação? E aí a gente tem uma imagem que já passou, mas eu vou pedir para colocar de novo, frisada, que é esse aí foi o Éder jogando, aí nesse jogo ele se machucou e aí ele ficou fora desde o início. O que acontece? Aí, ó. O Criciúma disponibiliza o material de treino e tudo mais, embora não revele quem joga e quem não joga. Mas a turma de colete vermelho foi a titular. É a turma titular. Em uma das fotos aparece o Éder com colete vermelho. Então imagino eu, João Paulo Messer. Aí, olha ele aí. Essa é a foto. Imagem aí, ó. Treino de ontem, Éder com colete vermelho, Éder no time titular. Imagino eu que se o Éder treinou entre os titulares, o Éder vai estar em campo, voltando, fazendo a sua estreia no Campeonato Catarinense. E Éder é Éder e mais 10. Pois é, eu ia fazer essa provocação. O que é a Criciúma com Éder e o que é a Criciúma sem Éder? Sabe que segunda-feira, no último domingo, eu bati um papo com o Vaguinho Dias, técnico do Marcílio e tal, batemos um papo. E ele falou assim, Renato, eu já comandei time como gerente de futebol na Série A. E os times precisam ter liderança. E o Éder é um jogador que exerce esse papel. Ele exerce o papel de líder nos jogadores e vai na diretoria. Ele falou assim, todo time de porte médio para se manter numa Série A tem que ter esse jogador. Ele até citou o exemplo de quando ele estava no Guarani, o Fabão, aquele zagueiro que jogou no São Paulo, foi campeão mundial, fazia esse papel e faltando 13 rodadas o Fabão quebrou o maxilar numa jogada de cabeça, saiu do time, saiu do dia a dia de trabalho e o Guarani, que estava em 11º, engatou uma série de derrotas e acabou sendo rebaixado. E ele acredita muito nessa ausência. E ele falou, o Éder é esse jogador. O Éder é um jogador de respeito internacional. Então, não é só por isso. O Éder é um baita jogador dentro de campo. Certo? Ele jogou um jogo esse ano, Recopa. Quanto foi? 2-0 para o Criciúma. Um gol do Éder e uma assistência. Então, o Éder voltando, o Viseu cumpriu suspensão, terceiro amarelo. A única ausência deve ser o Jonathan. Então, o Criciúma joga hoje e joga segunda-feira lá na Ressacada contra o Avaí. Que confusão usada é essa, o Renato? Vamos lá, João, vamos explicar. O jogo estava marcado para sábado. Aí o Ministério Público fez uma recomendação por uma questão de segurança, Florianópolis, Carnaval, bloco de sujo na rua, passarela do Samba Negro Querido. Você conhece ali? É ida para Ressacada e tal. Não faz no sábado. Reunião. Criciúma, Avaí, Polícia e Federação e Ministério Público. O Avaí concordou. Joga domingo 10 da manhã. Acontece o seguinte. Repercutiu muito mal entre os torcedores havaianos essa mudança, que o presidente Júlio lá está muito pressionado pela falta de resultado dentro de campo, gastança, enfim. Prometeu uma coisa na gestão e está fazendo outra. O torcedor começou a pressionar. Aí ele, acuado, mandou um ofício para a federação. Não consegui contratar segurança privado. Eu não me responsabilizo pela segurança. Aí reunião novamente. Aí a federação disse, não, se o Criciúma concordar, a gente muda para a segunda. O Criciúma, para não ser o antipático da turma, dizer não por não, falou, tudo bem. Eu jogo segunda, só que o meu jogo da Copa do Brasil eu quero lá no dia 28, não quero dia 21. Vou mudar contra o Inter de Lages, vou mudar contra Mudou a tabela inteira, esse é o negócio, para contentar. Concordaram. Aí tudo bem, concordaram, bateu o martelo,
O jogo, a princípio, é segunda-feira às 7 da noite. Claro que é brincadeira. Agora não muda mais. Agora, a minha dúvida que fica no ar é o seguinte. Se não tinha segurança privado para contratar no domingo de carnaval, tem na segunda de carnaval segurança privada? Pois é, tem desfile segunda, né? Então, eu acho que era um 7-1. Mas vamos lá. Renato, lança uma pergunta aqui que, sabe, tem jogo do Criciúma, o nosso telespectador já sabe, tem aquele ingresso. Uma arquibancada, quem é que... Qual é a pergunta? Quantas vezes, presta atenção, quantas vezes Criciúma e Barra se enfrentaram na história? Boa pergunta. Boa. Boa pergunta. Tá bom. Obrigado, Renato. Tchau. Até mais.